Olá, time, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou Eduardo Cambuí, especialista em aprendizagem e produtividade. Hoje a gente separou aqui um tema muito importante para você, que é a reta final. Faça o simples e fuja das armadilhas. Acerte esse gol, porque tem muita gente morrendo aí na beira da área. Não pode. Muitas pessoas errando o seu alvo. Precisamos aqui falar um pouco de técnicas simples, eficazes para a sua reta final de preparação. Olha só, time, uma coisa importante que você precisa entender é que a sua preparação, ela é até o fim. Você não pode esmorecer, você não pode diminuir sua energia, você não pode deixar aquilo ali que muitas vezes é cansativo, você está aí numa reta final, deixar isso falar mais alto e justamente na reta final você relaxar. Seja porque você está mais confiante no concurso, nas matérias, você já fez um bom estudo, seja porque você está inseguro, porque você exatamente conheceu mais dos assuntos, viu que é mais complexo do que você imaginava, seja porque você fez uma bateria de questões e errou duas e falou assim, meu Deus, eu não podia errar nenhuma. Todas as inseguranças, incertezas que você tem, além do cansaço físico, mental, ao longo desse processo, eles vão culminar, eles vão resultar nessa reta final. E o que é uma reta final? A reta final é aquele período curto antes da prova em que você tem para estudar. Eu brinco que a reta final é quando sai o edital. Por quê? É lógico que os aprovados, a maior parte dos aprovados, essa maior parte já está estudando antes da publicação do edital. Esse é o estudo comum, antes da publicação do edital. Então, quando sai o edital, é uma reta final. Existem editais com 67 dias para a prova, outros com 90, outros com 100 dias. Nesse período, acreditar que você vai entender, vai compreender, dependendo aí da área, 12 matérias, 14 matérias, é impossível. Alguns concursos, menos matérias, 4 matérias, 7 matérias, 6 matérias, talvez mais viável. Não tire por base o parâmetro desses outros. Analise o seu caso. Uma área bancária, por exemplo, tem 5 a 6 matérias. Talvez em 4 meses, 120 dias para a prova, você consiga, se tiver uma boa base, em português, em matérias exatas, como matemática financeira, você consegue desenvolver ali as outras matérias, conhecimentos bancários, sistema financeiro nacional, entre outros. Muitas vezes não, porque você pode não ter tido uma boa base em português, boa base em matemática, e aquele período ali não vai ser útil para você. Você pode dar 6 meses que não vai dar tempo ainda. Por isso, a reta final, a gente tem essas duas lógicas. Primeira, pós-edital é reta final já. Segundo ponto, reta final, às vésperas. Faltando 15 dias, 20 dias, e aí você precisa saber o que fazer nessas duas situações, quando sai o edital e quando você está naquela reta final mais de véspera. Primeiro item para a gente considerar aqui na tela, observando o seguinte. Primeiro ponto é focar naquilo que importa. Identificar aí o que é relevante, aquilo que é importante para que você possa fazer uma boa revisão intensa, efetiva, com o material de resumo que você construiu. Cara, para pensar o seguinte, nós estamos falando de muito conteúdo, muito conteúdo. Querendo ou não, por menor que seja o seu conteúdo, o seu concurso, você vai ter muito conteúdo para estudar. Português é um mundo, matemática é um mundo, informática é um mundo. Então você precisa, ao longo desse processo, de estudos até chegar o dia da sua prova, o dia da reta final, de revisões, ter bons materiais. Tem muitas pessoas que acham que não sabem revisar porque a técnica de revisão está errada. E muitas vezes não é a técnica de revisão que está errada. É o resumo que você fez é que está errado. O que isso significa, Cambuí? Significa que você pode ter a melhor técnica, mas se você não tem o melhor resumo, não adianta. É como um piloto, de Fórmula 1. Você pode ser o melhor piloto da face da Terra, mas se você não tem um carro que ajuda você, não adianta o seu esforço. E muitas vezes, a falta de conhecer e saber fazer um resumo, palavras-chave, curtas, identificar sistemas, conexões lógicas, destacar para que o seu cérebro possa ficar mais ativo, mais atento naqueles aspectos de prazo, de competência, tudo isso faz diferença. Porque nessa reta final você vai precisar focar naquilo que importa. E como saber aquilo que importa? Por meio de exercícios. Nos exercícios você vai percebendo aquilo que é relevante.
Com aquilo que é relevante, você vai passando para o seu material de resumo. Esse material de resumo ele vai ficando cada vez mais organizado, cada vez mais priorizado e, claro, efetivo. Quando você tem um material composto de conteúdo teórico que você extraiu lá da aula, né, PDF, junto com aquilo que você extraiu do banco de questões, você consegue ter o melhor dos mundos, que é um material completo. Esse material vale mais do que um livro, mais do que o próprio PDF, mais do que a própria videoaula. Por quê? Já é um material refinado. Esse material é o material base para você